Boa noite a todos que nos assistem. Hoje nós vamos falar sobre assédio moral no trabalho, um tema extremamente importante para todos que são empresários e para todos que são funcionários, né? E eu acho que isso resume todos os trabalhadores. A live de hoje conta com a presença da doutora Joyce Mendes e do doutor Rafael. Doutores, boa noite. Boa noite, doutora Joyce. Boa noite, doutora. Um prazer estar aqui novamente. Muito obrigada pelo convite. É uma honra. Doutor Rafael, boa noite. Boa noite, doutora Sandra. Boa noite a todos. Mais uma vez, gratidão pela oportunidade. Bom, a gente parte do princípio do o que é assédio moral. Doutora Joyce, o que é assédio moral sob o ponto de vista da justiça? Assédio. Ela vem lá do latim, antes, obsidium, que significava cerco, cilada. Depois transformou-se em adsédio, que deu origem ao termo italiano assédio. Na língua portuguesa, já explica um pouco do termo jurídico, que significa insistência importuna junto a alguém com perguntas, propostas ou outras formas de abordagem forçada. E esse tema, ele não é novo. O assédio moral no trabalho, nas relações de trabalho, ele já foi pesquisado por psicólogo em 1982, que divulgou uma pesquisa sobre as consequências da exposição das pessoas nessas condições degradantes de trabalho. O assédio moral no trabalho, ele pode ser conceituado da seguinte forma: são condutas abusivas e podem ser manifestadas por comportamentos, palavras, gestos, atos que causam danos à integridade, à personalidade, à dignidade humana de uma pessoa, coloca em risco o emprego dela e degrada o clima de trabalho, né? É uma exposição a situações humilhantes, né? Degradantes, que geram constrangimentos, afeta a autoestima do trabalhador e várias outras consequências. Em resumo, é isso. Essas exposições, doutora, elas têm que ocorrer de forma continuada, correto? Não pode ser algo, vamos dizer assim, que aconteça uma vez, mas não torne a acontecer. Isso é fato? Isso, não pode ser de forma isolada, né? É uma conduta sistemática, repetitiva e que gera esses danos tanto à integridade física ou psíquica da pessoa no trabalho ou em decorrência do trabalho. Mas não é porque a pessoa só fez alguma atitude, alguma conduta abusiva uma vez só e não configura assédio moral que ela pode ficar impune. Tem outras sanções, outras infrações que ela pode sofrer, cíveis, trabalhistas e administrativas e até criminal. Doutor Rafael, quais as consequências do assédio que são mais vistas dentro de um consultório? Doutora Sandra, são vários os impactos causados na vida de um profissional que sofre o assédio moral. Afeta principalmente a saúde mental, discorrendo aí para a absorção, né, física do trabalhador. A gente acompanha os pacientes trazendo uma reclamação muito grande, uma dificuldade muito grande em relação à redução de autoestima, a ansiedade, depressão, estresse crônico. A gente pode chegar aí também num transtorno de estresse pós-traumático. A gente também tem muitos relatos relacionados à questão de isolamento social, problemas de ordem física, né, no caso doenças cardíacas,
hipertensão, e problemas imunológicos também, porque isso impacta de uma forma muito significativa. Aí a gente tem questão de qualidade do sono também, baixo rendimento profissional, né? O desempenho desse profissional dentro do trabalho decai muito, e problemas também no relacionamento, não só dentro do trabalho, mas nas relações de habilidades sociais também. É preciso entender que o assédio moral ele extrapola os muros da empresa. Ele alcança a família, alcança as relações sociais da pessoa que está sendo assediada. A Justiça do Trabalho também considera isso quando se fala em assédio moral. Não é, doutora Joyce? Alcança, travou um pouquinho aqui. A questão do assédio moral, ela vai além vamos dizer, dos muros da empresa, doutora. Que o doutor Rafael está falando do impacto social desse assédio moral. E a minha pergunta é, a Justiça do Trabalho, ela considera todo esse malefício para o trabalhador ou somente o malefício dentro da empresa? Se ela considera um malefício só para o trabalhador? Quando ela considera, quando a Justiça do Trabalho, ela, vamos dizer, vai determinar a punição da empresa, ela considera o trabalhador lesado em todo esse aspecto, seja psicológico, nas relações sociais também, ou somente nas relações dentro da empresa, quer dizer, a multa da empresa ou aquilo que a Justiça do Trabalho considera tem a ver somente com a lesão que ocorre dentro dessa relação de trabalho, ou a Justiça do Trabalho considera todo esse núcleo, todo esse envolvimento do trabalhador dentro da questão mesmo do assédio moral. É uma questão social, não envolve só o trabalhador, as consequências disso é para a empresa, é para o Estado, e quando a atuação é, por exemplo, coletiva, as indenizações são revertidas para projetos sociais ou para fundos de amparo ao trabalhador. Então, não, a Justiça não considera apenas ali a conduta abusiva diretamente só para o assediado. Doutora, como normalmente acontece assédio moral? Obrigado pela pergunta. Eu acho muito importante a gente dar esses exemplos, porque as pessoas que nos assistem talvez podem até passar por esse episódio e não sabem. Então, quando você que trabalha numa empresa ou em qualquer espaço, seja você um comerciante, um empreendedor, um empresário ou um funcionário, quando você passa por episódios de críticas constantes no trabalho, injustificadas, essas críticas, eu não estou falando de críticas construtivas, ok? Quando você tem sobrecarga de trabalho, uma quantidade excessiva e desproporcional do que aquilo que você é designado a fazer, impossíveis de cumprir, né? Quando você tem algum tipo de isolamento ou exclusão, você se sente excluído ou isolado da sua equipe ou, de certa forma, por alguém que é de uma hierarquia acima de você, ou inclusive até abaixo, tá? Porque existe isso também. É uma atribuição de tarefas inúteis e humilhantes, algo que não seja de sua competência, algo que rebaixe você na frente de outras pessoas, que exponha você a situações humilhantes e espalhar comentários, rumores maliciosos que denigrem a sua imagem, que o façam enxergar você como uma pessoa incompetente, uma pessoa que é incapaz de cumprir
as normas ou que pedem que você faça, ameaças de demissão sem justificativas. É muito importante a gente falar isso porque acontece bastante, né? Negativas de oportunidades, você nunca tem uma oportunidade, você tem a competência, você tem capacidade, ou inclusive de aprender sobre daquela determinada ação que você precisa fazer, mas sempre há uma forma de represália, sempre há uma forma de poda ali. E principalmente a questão do monitoramento excessivo. É aquela questão de você sempre se sentir pressionado, sempre se sentir perseguido, mania de perseguição. E aí a gente entra também na questão do assédio verbal, né? A forma como a pessoa fala com você de maneira ofensiva, sarcasmo, piadas pejorativas, depreciativas, né, no caso, e manipulação de informações, que envolve também aquelas questões de você espalhar rumores, né, maliciosos. Então a gente percebe que são vários fatores que acabam minando o psicológico, a habilidade social da pessoa em prol de diminuição, né, de desqualificar ou então de prejudicar a competência do profissional. A gente precisa ter cuidado porque entre o bullying e o assédio moral existe uma diferença muito grande. Existe aí a questão, quando a gente fala do bullying, por exemplo, a gente está falando de alguém que não tem vergonha de se expor e é de uma forma explícita, né? Já o assédio moral é uma forma velada, é uma questão de fazer tentando te prejudicar sem que eu saia como evidência em relação ao que eu estou querendo prejudicar, tá? Então é muito importante a gente entender. Discussões, por exemplo, no trabalho não é um assédio moral. Reações emocionais, né, não é considerado um assédio moral. Críticas construtivas visando um melhor desempenho também não é. Então, é preciso cautela e verificar, né, quais as formas aí que você está sendo coagido para você, de fato, entender. Não, isso é assédio porque está me prejudicando a minha competência, a minha forma de atuação, eu colaborar com a equipe, isso tem me causado um transtorno psicológico, ok? Doutora, dentro disso, quais são as formas de assédio moral vistas na justiça, né? Como é que eles classificam o assédio moral? Essa é a pergunta. Existem 3 formas principais, né? O assédio moral, que acontece de um superior, algum chefe, contra uma vítima que é subordinado, é o assédio vertical, né, descendente, que é chamado, ou de modo inverso, um subordinado ou um grupo de subordinados, né, pessoas de uma função inferior, também pode vitimizar, assediar um chefe. Por exemplo, se for um local de trabalho que a mulher é chefe e existam alguns comportamentos machistas, né? Esse é chamado assédio moral, né, ascendente. Também existe o assédio moral horizontal, que são entre colegas de trabalho na mesma função, né? Isso é também classificado. Se a pessoa é colega de trabalho na mesma função e repetidamente tem condutas abusivas, esse é o chamado assédio moral horizontal. E por fim, tem também o assédio moral misto, que é quando ocorre simultaneamente uma conduta contra um trabalhador do superior e dos colegas de trabalho. Aí são chamado de assédio moral misto. Mas também tem outras formas, né? Antigamente a institucional acontecia bastante. Hoje em dia não sei se acontece muito, mas as principais são essas 3 formas de assédio moral. Na questão do assédio moral descendente, né, vertical descendente, doutora,
que seria talvez o tipo mais comum quando vem do chefe para o subordinado. Como que esse subordinado ele pode reconhecer esse tipo de assédio? As condutas que caracterizam? Quais condutas ele poderia reconhecer como assédio? Isso. Como o Dr. Rafael bem pontuou, várias condutas, né? A vigilância excessiva, advertir a pessoa, o trabalhador sem uma justa causa, né? Intrometer-se na vida pessoal do particular, do assediado, desrespeitar a crença religiosa dessa pessoa. Também tem o controle, né? A privação de idas ao banheiro também pode se enquadrar, se for de forma repetitiva, né, sistemática, né, também tarefas impossíveis de ser realizadas, ignorar, tratar, quando o superior trata aquele trabalhador de forma indiferente, ignora os seus problemas de saúde, tudo isso pode ser caracterizado conduta abusiva de assédio moral no trabalho. Claro que existem outras várias formas, mas eu creio que os mais, né, mais comuns são essas. As mais comuns. Doutor Rafael, a gente vê em alguns casos que entre assédio, aquilo que é considerado assédio e aquilo que é considerado muitas vezes uma conduta normal do chefe, existe uma linha tênue aí separando. Doutor, pode explicar um pouquinho melhor sobre isso? Quando a gente fala em relação ao bullying, dá para a gente entender que existe aí alguém que está expondo essa pessoa de uma forma a se engrandecer, ok? Então a gente já percebe aí a diferença entre o assédio, porque o assédio moral ele está muito relacionado com as ações desrespeitosas, com o intuito de ferir, denegrir e humilhar o assediado. Já o bullying, ele é uma tentativa de exposição, tá? Mas tá evidente ali a pessoa que está fazendo isso. Ela tem o prazer de fazer isso e mostrar para as outras pessoas, ok? Já a pessoa que sofre assédio, a equipe, o superior dela ou uma pessoa que está abaixo dela faz com que ela se sinta coagida. Ela age de uma forma com que não seja diretiva, é velada, ok? É como se fosse o perfil narcisista dentro do trabalho, tá? Ele tem esse prazer em perpetuar o constrangimento da pessoa, né? A minar o psicológico dela para que o desempenho, para que ela se sinta de baixo desempenho, de baixo valor. É uma situação muito desagradável para uma pessoa que sofre o assédio moral, porque ela começa a questionar os valores dela, os princípios dela, as competências dela e tudo que ela construiu a fim de colaborar para aquela empresa, né, naquele espaço que ela está trabalhando. Então a gente vê aqui uma diferença intencional e outra velada. A intencional a gente vai mais pela questão do bullying mesmo, para um evento ali e outro. Já o assédio moral não, ele é constante, persistente, tá? E ele gradativamente vai trazendo um transtorno muito grande para esse profissional. Como se fosse uma gota d'água pingando dentro de um copo. Ele vai enchendo lentamente. Doutora, o que fazer? Caso alguma das pessoas que nos assiste tenha reconhecido que está sofrendo assédio, o que fazer? Bom, é muito importante que essa pessoa fale com alguém de confiança. Ela pode falar com os familiares, né? Com um colega de trabalho que ela confie. Com o RH, é super importante, porque uma das medidas é confrontar o assediador, mas isso eu acho que
ninguém faz, até porque o trabalhador ainda tem muito medo até de ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho, né? Então, ela pode ir à ouvidoria da empresa, se essa empresa tiver, né, um canal de denúncias. Ela pode procurar uma orientação psicológica, né, dependendo do grau que essa integridade psíquica dela já está afetada. Um profissional do direito, um advogado especialista, para poder buscar uma reparação por danos morais, né? E também o Ministério Público do Trabalho numa ação coletiva. São todas essas formas, também tem o sindicato, né, entidades de classe, se houver. Ela precisa comunicar e reunir provas. É muito importante que tenha a juntada de provas para que ela possa buscar uma ajuda munida de provas para poder fazer alguma coisa. E isso, que provas são essas? Ela tem que ter pelo menos uma testemunha que presenciou o fato, anotar tudo, a hora, a data, o local que aconteceu, a conduta abusiva, vídeos do celular, áudios, mensagens de WhatsApp, troca de e-mails. Tudo isso é válido para comprovar aquela conduta repetitiva e que está afetando todo o trabalho, o ambiente todo, para que a pessoa seja punida em várias esferas. Doutora, vamos imaginar que a pessoa que está nos assistindo, ela, vamos dizer, agora se deu conta, diante daquilo que o doutor Rafael falou, daquilo que a doutora falou, que ela está sofrendo assédio. Mas nesse momento ela não conseguiu ainda, ou ela até então não havia reunido provas. O que fazer daqui por diante, doutora? E quanto é esse volume de provas, né, que ela deveria ter para levar à justiça? Bom, é relativo, não tem como quantificar, mas é importante que aquilo seja repetidamente. Por exemplo, foi uma vez por semana, mas durante vários meses, foi por um ano. É importante que aquilo seja sistemático, que seja repetitivo e que seja uma conduta abusiva, que denegriu a... É um terror psicológico. Então, doutor Rafael, diante desse terror psicológico, o que a pessoa deve fazer? A doutora Joyce falou que a nível de justiça do trabalho, né, ou para que um advogado possa fazer algo, essa pessoa precisa reunir provas e precisa buscar testemunhas. Essa é a parte, vamos dizer assim, mais material da coisa. Na questão emocional, doutor, como ela deve agir? Então, eu acho legal a gente voltar na parte de relatar como a gente identifica, porque automaticamente a gente vai conseguir identificar o que causa na pessoa. Por exemplo, o profissional ele sofre críticas constantes e injustificadas, né? Desde quando ele entrou, tem alguém ali que critica muito no que ele está fazendo, a forma como ele está fazendo, diminuindo a autoestima da pessoa, a confiança no que ela faz. Essa pessoa ela não se sente... Cada vez que ela tenta fazer aquilo por tantas críticas, ela acaba se sentindo incapaz da competência que foi designada a ela. Outra questão, por exemplo, a gente já falou de autoestima, né? A sobrecarga no trabalho. A vítima ela tem uma quantidade muito grande, desproporcional, muitas vezes, e ainda os prazos são curtos ali que ela precisa entregar, né? A gente sabe que a demanda de trabalho em um dia já é bastante. E se tem algo a mais, que agregue a mais ali nas atividades dela, obviamente ela não vai conseguir fazer. Então já tem uma pressão psicológica, autoestima e pressão psicológica, ok? Vamos falar aí de tarefas inúteis ou humilhantes, algum tipo de exposição que a pessoa tenha que fazer. Ela está num cargo e ela tem que
cobrir um outro cargo que não é de competência dela. Ela pode ser cobrada mais uma vez por algo que não é da área dela, inclusive, isso acontece bastante também. Então, você consegue perceber aí que existe uma perseguição, né, dessa pessoa. A gente pode voltar num exemplo aqui dos rumores maliciosos, que existe um hábito das pessoas de comentar sobre as competências da vida pessoal dos outros, e isso existe inclusive quando é intencional, com o ato de prejudicar a qualificação, né? Vamos supor um psicólogo que na área de trabalho, quando ele chega, ele é motivo de chacota, ele é motivo de risadas, pode ser da questão da orientação sexual, pode ser da forma como ele trata as pessoas, pode ser de diversas formas. Se é com o objetivo de prejudicar a qualificação profissional desse rapaz, dessa pessoa, dessa mulher, já é considerado um assédio moral. Imagina o psicológico dessa pessoa ter que lidar com os colegas de trabalho, com o cliente dele, os pacientes e tudo mais. Existe aí uma dificuldade no equilíbrio emocional, não só profissional, mas pessoal também, porque a pessoa ela não consegue mais separar, né? Então, são vários fatores que vai minando o psicológico. E aí, para eu te ajudar mais nessa pergunta que você me faz, Sandra, quais são os impactos na saúde mental dessa pessoa? Aí a gente volta na questão da saúde mental, falando de redução de autoestima, ansiedade, transtorno de ansiedade, depressão, né, os transtornos de humor, transtorno de estresse pós-traumático, que a gente pode falar, e se acontecer um evento muito significativo e ficou marcado para essa pessoa e não foi trabalhado em psicoterapia, questões medicamentosas, isso se torna um transtorno do estresse pós-traumático, e alguns gatilhos fazem com que essa pessoa não consiga mais exercer suas competências ali, por conta do assédio moral, tá? Estresse crônico, né, a perda da qualidade do sono, a perda da qualidade da alimentação também, porque nessa correria eu não suporto ficar no meu trabalho, então eu só vou ali engolir o que eu trouxe para comer, eu vou então comer de qualquer jeito, porque eu não quero ficar nesse trabalho, preciso ir embora logo. O isolamento social também, quando tem as atividades, esse profissional deixa de estar com os outros por antecipação de passar por um evento ali chato, desconfortável, na frente dos colegas ou da outra pessoa, né? A gente vê também, aí eu volto a falar da questão física mesmo, né? Problemas cardíacos, problemas cardiorrespiratórios, hipertensão, baixa imunidade, porque a gente vai ter um profissional que sempre vai ter um problema com as faltas. Não estou me sentindo bem, estou com gripe, estou com resfriado, né? Sempre tem um probleminha ou outro que é relacionado à imunidade desse profissional. Tá? Eu já falei do sono, eu já falei da questão do comportamento, da depressão, da ansiedade, e eu acho que, por último, coroando, o principal é o desempenho do trabalho. Essa pessoa ela vai se deteriorando psiquicamente, inclusive em suas competências. Aquilo que ela fazia com maestria, de uma forma assim que todo mundo elogiava e valorizava, já não tem mais aquela vontade de fazer uma forma de êxito em fazer aquilo, né? A produtividade dela vai decaindo muito, ok? Eu acho que é isso. Em resumo, doutor, é importante que as pessoas se atentem de que, caso sejam vítimas de assédio moral, é importante que elas busquem um advogado especializado, correto, doutora Joyce? E também é muito importante que elas busquem um tratamento psicológico, porque uma coisa é fora da área da outra coisa, vamos colocar assim. Uma pessoa, uma vez que sofre assédio moral, ela pode ter problema com outros empregos que ela venha adquirir, mesmo que ela saia desse. É isso. Perfeito. Você percebe que é uma construção negativa
né? Não é nenhuma construção, eu falo que eu posso dizer que é uma desconstrução desse profissional qualificado, competente, por funções de desvalorização, né? De vários fatores que minam a competência dessa pessoa. E aí, voltando na solicitação de ajuda, né? No pedido de acompanhamento, você pode conversar com um profissional. Vai no postinho de saúde que tem um psicólogo, né? Um lugar que você saiba que tem um profissional. Pergunte: olha, no meu trabalho, eu fui contratado há pouco tempo, eu estou lá há determinado tempo, e eles não aproveitam a minha competência. Quando tem alguma coisa, eles não me avisam, eles não falam nada. E todas as vezes que eu ofereço alguma coisa, fica por isso mesmo. Esse é um exemplo, né? Eu me sinto incapaz ali porque eu não posso desempenhar o que eu poderia. Então, ao contrário, tudo que eu faço não é bom. Existe sempre a mesma pessoa, o pessoal ali de 3 pessoas, a equipe não valoriza, não valida, ou sempre tem algo que eles reclamam e nunca está de acordo. Eu fiz curso, né? Eu melhorei o máximo que eu pude e não está bom ainda. Essa pessoa ela está me perseguindo com o horário, com as falas, com as críticas, está colocando pessoas contra mim. Então, são vários fatores ali, de maneira velada, não direta, ok? E aí você busca ajuda para conversar, né? Como se fosse um estudo de caso mesmo. Olha, tem acontecido isso no meu trabalho, eu já tentei isso, já chamei para conversar, eu me sinto incompetente, eu me sinto incapaz. Isso é assédio moral? Isso que eu estou sofrendo? E a pessoa vai conseguir fazer uma leitura do seu estado emocional, né? Da sua regulação emocional, se você está conseguindo lidar com aquilo de uma forma que não é assédio moral. Ontem ela falou: não, o que você está sofrendo é assédio moral e você precisa agora buscar um profissional do direito, né, um advogado, para que ele possa te orientar da melhor forma possível o que fazer. Doutora, o que as empresas podem fazer diante do assédio moral? Ou para evitar que também isso ocorra dentro da empresa? Ótima pergunta. E depois eu gostaria de fazer uma pergunta também para o doutor Rafael. Bom, o que pode fazer até primeiro, doutora. Pode fazer primeiro? Pode. Eu gostaria de saber, do doutor, em quanto tempo, uma média de tempo, que o profissional da psicologia vai conseguir detectar para poder dar esse laudo e até para caracterizar uma doença ocupacional. Teria uma média ou cada caso é um caso? Perfeito. Cada pessoa, em sua subjetividade, e as suas declarações, as suas vivências, é um estudo de caso mesmo, né? Para a gente entender esse processo, que processo que está aí. Eu estou 3 meses nesse trabalho, é muito pouco tempo, né? Você já conversou, você já teve uma oportunidade de sentar e pontuar aquilo que você fez, como que você está se sentindo, e a partir disso a gente ir acompanhando, né, o caso. Então varia, eu não posso dizer para você porque cada caso é um caso, cada enfrentamento é de uma forma e outra, porque um profissional que sabe se posicionar, ele precisa apenas de uma orientação de um advogado, né, para saber o que ele pode fazer, aonde ele pode ir, ou na questão da psicologia, como que ele pode ter uma comunicação mais assertiva. A partir do momento que ele já tentou de todas as formas, já é evidente que é assédio, né, porque ele procurou ajuda, mas já é evidente que é um caso, né, de processo, é um caso de uma solicitação aí para o desligamento da empresa e tudo mais, né? Então, cada caso é um caso, são questões subjetivas, mas eu costumo dizer que eu, Rafael, enquanto pessoa, costumo dizer que a gente consegue conhecer já uma pessoa ali em uma fase de 6 meses. Então, no prazo de 6 meses, você já mostrou o seu trabalho, as suas competências, as suas questões emocionais, né, as suas dificuldades. Se é uma pessoa muito bem habilitada emocionalmente, enfim, mesmo assim, a gente já consegue fazer um rastreio comportamental, entende? Então, 6 meses é a mesma questão do prazo de experiência, posso dizer assim. Certo. Então, assim, quanto antes a pessoa que está sofrendo ir procurar uma orientação psicológica, também melhor, né? Isso.
Até porque, me perdoa entrar no meio aí da conversa, mas sim, por favor. Podem existir casos, doutor Rafael, de que o ambiente de trabalho ele esteja exigindo aquilo que é normal da pessoa e a pessoa, por não estar bem, ela pode imaginar que esteja acontecendo algo que muitas vezes não está? Isso é possível? Sim, é possível. Inclusive, a gente volta naquela questão ali de, será que é coisa da minha cabeça mesmo? Às vezes pode ser, tá? E aí a gente resume isso numa palavra simples, diálogo. Você sentar para conversar, você ter essa rede de apoio dentro do seu trabalho. Pessoas confiáveis que você percebe que você pode contar com elas, né? A partir disso, você vai linkando ali as lacunas que vão completando. É isso mesmo, não, não é. Eu já tentei dessa forma, já chamei para conversar, né? Eu tenho anotado as minhas competências, aquilo que eu faço, eu tenho uma devolutiva, eu tenho feedback. Não, não é assédio. Não, isso é assédio. Isso é considerado assédio porque está se perpetuando e aumentando gradativamente, ok? Não é pontual. De toda forma, é importante buscar também uma ajuda profissional, correto, doutora Joyce? Porque daí, conversando também com um profissional, ele vai conseguir ver também qual é o melhor caminho para essa pessoa. Isso mesmo. E até na questão da empresa, né? Se tiver sanado, agora eu vou comentar sobre o que a empresa pode fazer para prevenir. Posso prosseguir, doutora? Pode, claro. Não, sério. Certo. O principal é a informação. O que a empresa pode fazer? Olha, eu vou chamar um profissional da psicologia para fazer uma palestra, um profissional do direito, um advogado trabalhista especialista, para passar a informação correta para todos os trabalhadores e principalmente para o RH, porque o que chega ali primeiro é no RH, que é quem tem que tomar alguma atitude. E é muito interessante que o RH da empresa tenha uma especialização na psicologia social do trabalho, né? Hoje em dia, eu acho que o que é mais válido é você saber como gerenciar pessoas, gerir pessoas, como falar com pessoas. Isso é mais importante que um currículo extenso, mas a pessoa não sabe como tratar uma pessoa, né? Então, além disso, o que a empresa pode fazer? Além de palestras, né? Além de um RH especializado, que está ali apto para saber o que fazer. Tem profissionais também na área do direito que atuam com o compliance trabalhista. O que é isso? É uma atuação preventiva para evitar os passivos trabalhistas, as ações trabalhistas. Então, esse compliance, ele seria uma conduta de toda a empresa para estar em conformidade com toda a legislação, e ali forma-se uma cultura na empresa, um código de conduta, né? Uma comunicação eficiente, canal de comunicação, de denúncia, né? Que a pessoa possa ir ali e denunciar de forma anônima, né? E que tenha uma resposta daquilo. Eu ainda estou. A doutora pode falar. Estou? Pode falar. Ai, que sumiu, que eu achei que tinha travado. Um curso de aprimoramento profissional mesmo, né? Também é possível. E em caso de um assédio moral horizontal de colega de trabalho, o superior ele não pode ficar omisso. Se ele ficar omisso nessa situação, ele pode ser responsabilizado, né, a empresa, e aquele trabalhador que for colega, dependendo da gravidade, ele vai ser penalizado. Ele pode ser obrigado a se aprimorar, ele pode tomar uma suspensão, uma multa e até uma demissão por justa causa. Então, o empresário ele não pode ficar omisso,
todo mundo tem que ter informação, o RH tem que ter especialização para poder ouvir e orientar, e também é importante que a empresa invista em uma prevenção, um preventivo trabalhista, né? Seriam os principais procedimentos, né, doutora? Doutora, nós temos uma pergunta da Sim. Kellen. Ela gostaria de saber, em síntese, quais são os sinais de assédio no trabalho, porque ela ainda não entendeu direito. As condutas que configuram assédio. Isso, ela quer saber quais são os sinais de assédio no trabalho, que ela ainda tem dúvida. Certo. Se eu sou advertida sem nenhum motivo, se tem um fomento de desconfiança entre os colegas de trabalho, se diminui a solidariedade, exclui aquele trabalhador, né? Tratamento indiferente, se aquela pessoa é perseguida, né? É uma forma que é bastante dita, né? Vigilância excessiva ou perseguição no trabalho, um desrespeito à sua vida particular, dentre inúmeras as atitudes, mas as principais são essas. As tarefas impossíveis. Sim? A doutora poderia citar algum exemplo de cada tipo de assédio? Vamos ver se a gente ajuda a entender melhor. Do assédio moral? Do assédio, das formas de assédio, né? Do assédio vertical descendente, do assédio vertical ascendente e do assédio horizontal. A doutora poderia dar um exemplo prático para ver se fica mais claro para a pessoa? Olha, não é só isso, mas acontece muito de um superior chamar algum subordinado de incompetente, de burro, de incapaz, ou falar, olha, se você não fizer isso, eu vou te demitir. Essas ameaças desse cunho que geram medo, geram insegurança na pessoa, tanto do colega de trabalho, né, que é o assédio moral horizontal, o assédio vertical, ou do sócio da empresa para o subordinado, e também do grupo de trabalhadores para o chefe e a forma mista. Então, um exemplo seria isso. Ah, você é um incompetente, você é um burro, ou a vida dele, igual o doutor Rafael pontuou muito bem, seja por questão da cor ou da opção dele sexual, também acontece esse tipo de assédio no trabalho. Já vi condenações. Está muito relacionado às críticas que não são construtivas, né? São depreciativas, não são justificadas, acabam minando a confiança desse trabalhador, a autoestima dele. A gente pode observar aí no mercado de trabalho, são combinados que você faz, por exemplo, e a pessoa, o seu chefe pede para você fazer determinada tarefa, e quando você faz, ele falou, mas você tinha que fazer outra, mas ele pediu essa. Esse é um tipo de assédio. E a forma como ele trata você é constrangedora. É como se ele fizesse você de capacho. De uma maneira bem simples, é isso. As palavras são ofensivas, existe um sarcasmo, né? Ele manipula também você para cometer erros, né? Informações erradas, ele pede para você fazer uma coisa enquanto você está fazendo, e aí quando você vai fazer, ele reclama que você não fez o que era para fazer, que você estava fazendo, né? Ele questiona as tarefas incompletas por conta disso que você, do que foi pedido para você, né? Tudo que leva o profissional a não cumprir as atividades
intencionais por outra pessoa, alguém que está tentando prejudicar você nas suas atividades, pedindo outras coisas, por exemplo. Ou não, Também pode ou estar deixar que você não relacionado faça. àquelas metas que você consegue bater e já vem uma outra maior junto, aquelas metas quase impossíveis de Isso, serem cumpridas? perfeito. E aí também tem uma questão de diminuir por falta dessa questão de agilidade, né? A forma de tratamento está muito relacionada à forma de tratamento com a pessoa, porque às vezes é um profissional que sabe se posicionar das suas limitações ou do que consegue mesmo fazer, mas a forma como ele é tratado psicologicamente faz com que ele se sinta um incompetente, né? Uma pessoa que não entende o que é falado, que não consegue cumprir combinados, e tudo por manipulação de alguém que está na sua equipe ou é superior, né, ou trabalha junto com você. Uma pessoa nos pergunta, tem uma dúvida, né? Ela pergunta, doutora, essa pessoa trabalha no setor financeiro, né? E a patroa está exigindo que ela lance a nota e foi bem grossa com ela, né? E falou para ela escolher: ou ela aprende a lançar as notas, ou ela vai ser demitida. Isso é uma forma de assédio, doutora? Se isso acontece de forma repetitiva, sim, Eu é posso uma ameaça, complementar dizendo que ponto. isso, perfeito. Quando você, além de solicitar, você ameaça, você já está colocando eu posso dizer que a segurança da pessoa em prestar o serviço, né, de exercer ali a sua função. Pedir é uma coisa, coagir é outra, né, obrigar é outra, ainda mais ameaçar. Ela está coagindo e ameaçando, né? Então, uma coisa você tem suas qualificações, você precisa fazer aquilo que lhe foi subordinado, ok, vou fazer. Agora, quando lhe obrigam, quando lhe ameaçam, quando agem de maneira de coagir você, já é considerado um assédio moral. Uma outra pessoa nos comenta que foi chamado de menina por meses, né? Isso configuraria uma forma de assédio, doutor Rafael? O fato de você ter uma pessoa adulta e você estar chamando de menina de uma forma que a pessoa não quer que seja chamada? Ou não? Perfeito. Eu sou menino. Estão me chamando de menina. Já informei, não, eu sou menino. Eu gosto e prezo que você me trate da forma que eu estou solicitando. A partir disso, eu estou passando por cima de um desejo, de um direito meu de ser tratado, a qual eu tenho o desejo. Né? Sim, é considerado também assédio moral. E isso, se for gradativo, foi persistindo, com certeza. Gravações de áudio, doutora, podem ser usadas como comprovação de assédio. É correto isso? Sim, sim. Ela pode pegar o celular dela e ela está no local e pode gravar, né, aquelas condutas, aquelas palavras que foram de forma abusiva, né, por várias vezes. Ela pode gravar, sim, áudios podem ser usados. Na Justiça do Trabalho, até mesmo um testemunho de outro processo pode ser usado, né? É a prova emprestada. Se a pessoa ela é a testemunha daquele assediado e ela já foi testemunha em outro processo, esse testemunho pode ser utilizado em mais de um processo. Entendo. Então, resumindo, é importante que essa pessoa reconheça os sinais. Uma vez reconhecendo os sinais, comece a se munir de provas ou conversar com os colegas, né? Como diz o doutor Rafael, primeiro converse com os colegas para saber, isso é coisa da minha cabeça, está acontecendo mesmo ou não está, né? E caso realmente esteja acontecendo, essa pessoa
ela comece a se munir de prova, busque testemunhas, né, doutora Joyce? O testemunho é tão importante quanto gravações, quanto as outras formas de prova que se tem. E aí, busque tanto um advogado especializado, quanto busque também um profissional, um psicólogo. É importante, doutora Joyce, que essa pessoa comunique ao RH da empresa antes de tomar uma atitude mais drástica, vamos colocar assim? Antes dela buscar um advogado, é isso. A atitude mais drástica seria isso, antes de ir buscar na justiça uma reparação. É importante que ela primeiro comunique o RH da empresa? Sim, é importante. Não só na Justiça do Trabalho, mas em outras searas, a tentativa de uma solução amigável, extrajudicial, antes do processo, também é valorado pelos juízes. Eles destacam que aquela pessoa já tentou resolver e não conseguiu, não foi tomado medidas suficientes para coibir, então ela teve que ir na Justiça do Trabalho. Eu gostaria de complementar a importância de você que nos assiste entender que a melhor forma que a gente tem, inclusive, de ressaltar as nossas habilidades sociais, o profissional que nós somos, através do diálogo. Primeira questão, eu fiz aqui uma anotação falando. Primeira questão, diálogo. Senta para conversar, pergunta, deixa as coisas tudo a limpo, para você depois falar, não, eu fui atrás, eu questionei, eu perguntei, eu dialoguei. Segunda questão, rede de apoio. Tenha pessoas no seu trabalho ali que sejam testemunhas mesmo, e a rede de apoio de te ajudar naquilo que você está sofrendo, porque é uma situação muito constrangedora, chata, frustrante, né? Terceiro, reúna provas. Não adianta você chegar para um profissional, seja da psicologia, seja da área do direito, sem provas, porque a primeira coisa que ele vai te perguntar é: você tem provas? Você tem algum áudio, alguma escrita no WhatsApp, algum áudio, algum vídeo, alguma coisa? Você tem provas? A gente precisa de provas para confirmar, né, esse ato que você está sofrendo. E por último é ajuda, né? A ajuda judicial, no caso. Isso é uma linha de construção também. Então, é muito importante você entender que o que acontece com você não pode ser só nessa vivência. Você precisa documentar isso, tá? De todas as formas, que é isso que vai te ajudar no seu direito, inclusive na sua autoestima, porque você vai estar confirmando ali, ó, não, eu sou capaz, eu sou competente, eu estou dando o meu melhor e ainda assim não está adiantando. Doutora, para além do assédio moral, que nós temos assédio moral, essa é a forma como nós estamos comentando aqui, mas para além do assédio moral, nós temos outras formas de assédio tão graves quanto, por exemplo, o assédio sexual no trabalho. Pode comentar um pouco sobre isso, doutora? Isso também infelizmente acontece muito, mas também é pouco denunciado. Muitas pessoas têm medo, né? Aqueles pedidos de favores sexuais, mensagens de cunho sexual por superior, né, por um chefe, sócio da empresa, para alguém, né, e prometer algum benefício. E se a pessoa se recusa aquilo, se recusa a sair, né, sair num bar ou aceitar uma carona que ela não pediu e a pessoa insistir, por exemplo, tudo isso, quando tem a ameaça e ela fala que vai perder o emprego, ela vai perder aquele benefício que ela conseguiu, se ela não aceita isso, é caracterizado o assédio sexual no trabalho. E diferente do assédio moral, como o assédio sexual, ele tem uma tipificação mais específica de crime. Se acontece uma vez, a pessoa já pode registrar um boletim de ocorrência em qualquer delegacia, né, para a pessoa ser punida. E isso não é somente algo que seja
um toque sem permissão, um abraço, um beijo sem permissão na relação de trabalho ali. Se a pessoa recebe e-mails obscenos, alguma mensagem, um cunho sexual também é caracterizado. Um assovio, elogiar aquela pessoa do trabalho exclusivamente pelos seus atributos físicos também é assédio sexual no trabalho. Então, tem várias condutas que caracterizam, e isso é muito grave, é crime. A gente observa muito isso, os relatos, né, de comentários, insinuações, toques inapropriados, conversas com segundas intenções, coação mesmo, né, para atividades sexuais. A pessoa ela aproveita no momento que ela está sozinha ali para dar uma invertida, né? São vários fatores aí que são relacionados à conduta sexual. Tá? Se você se sente coagido por conta de questão, ele tem interesse, ela tem interesse em mim, ela fica com umas brincadeiras, né? Ela me causa um constrangimento, já é considerado um assédio sexual. O que também é uma questão muito séria, né, doutores? Porque as vítimas de assédio, pelo que a gente nota, elas têm vergonha de se manifestar e têm muito medo também de se manifestar. Então, seria importante que as empresas criassem um canal, doutora, onde a pessoa pudesse prestar queixa de uma forma anônima? Com certeza. É importantíssimo. É uma das obrigações que contém em um termo de ajuste de conduta, por exemplo, quando o Ministério Público do Trabalho investiga isso. Sempre contém no termo essa obrigação para a empresa, criar um canal de denúncias eficiente que a pessoa possa usar e também ser anonimato e ela tem uma resposta. Então não basta também estar lá a ouvidoria, o canal de denúncias, mas ninguém me responde, ninguém me dá uma resposta. Então tem que ser eficiente e ela possa também ser uma denúncia anônima. É muito importante. Doutores, a época da eleição está chegando, né? Isso traz uma forma de assédio que costuma ocorrer em alguns locais e que também é assédio. O assédio eleitoral, doutora, como é que isso acontece? Olha, o assédio eleitoral, na tipificação de lei, o Código Eleitoral, ele descreve e pune melhor do que o crime de assédio. Porque o que ele pontua? Ele é bem claro, o Código Eleitoral. Ele fala da seguinte forma, eu peço até licença para fazer a leitura desse artigo, que ele é bem didático. Usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido, ainda que os fins visados não sejam conseguidos. E isso já foi também motivo de reparação em danos morais na Justiça do Trabalho. Né? Por exemplo, uma empresa obriga os trabalhadores a se manifestarem que votem naquele candidato, naquele partido, que usem vestimenta, e a pessoa, ela comenta na rede social dela privada que ela não gostou daquilo e ela sofre uma represália. Já teve casos da pessoa ingressar na Justiça do Trabalho e conseguir uma indenização de 50 mil reais por conta disso. Ela teve uma represália por conta de que ela não gostava daquela ameaça no ambiente de trabalho para que ela votasse, manifestasse que ia votar naquele partido ou naquele político. Né? O assédio eleitoral. E é o que pune melhor. Eu não sei se é porque o Código Eleitoral ele é mais recente, né, de 1965, e o Código Penal de 1940, mas ele tem a pena de reclusão mesmo, né, do regime fechado de até 4 anos, e ainda tem multa. Enquanto que o assédio sexual, detenção de 1 a 2 anos, é uma coisa que é até vergonhosa,
de se falar. Ainda bem que tem outras medidas a serem tomadas, mas também tem esse assédio eleitoral que aconteceu. Já teve muitas empresas, cooperativas grandes que foram condenadas, tiveram indenizações em 500 mil reais. Deputados também foram condenados na Justiça do Trabalho por conta dessa conduta, né, no ambiente de trabalho. Ok. Doutores, eu agradeço pela exposição. Eu acredito que a gente esclareceu a maioria dos pontos, pelo menos, né? Já estamos a 1 hora da nossa live. E cumprindo o objetivo de fornecer, vamos dizer, conhecimento, o Pausa Jurídica vai disponibilizar um mapa mental dessa live a todos que quiserem depois acessar e ver. E eu agradeço a todos que nos assistiram até agora e agradeço principalmente a doutora Joyce e ao doutor Rafael. Doutores, boa noite. Doutora Joyce, pode pontuar, por favor, o seu até logo para os nossos telespectadores. Eu gostaria de agradecer, espero que eu tenha sido útil e didática na minha fala, mas se eu não fui, podem me procurar nas redes sociais, lá tem o meu contato profissional também, para tirar alguma dúvida pontual, né, quanto a esses temas. E eu adorei a participação em mais uma live, né? Obrigado também, doutor Rafael, pelas suas explicações. É uma área que, antes do direito, eu gostaria de ser psicóloga, então eu admiro muito os profissionais da área. E agradecer a doutora Sandra pela confiança, né, na minha fala e vir aqui falar para você, explicar um pouquinho, brevemente, sobre essas questões tão importantes, que é missão de todo mundo, porque você não pode estar sofrendo alguma desses assédios, dessas condutas, mas algum familiar seu pode vir a sofrer e você tem que saber o que fazer. Você tem que saber o que é a conduta que caracteriza e a quem buscar o que fazer, né? É importante. Informação nunca é demais. Doutor Rafael, por favor. Queridos, eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês, nessa riqueza de troca de informações e muito aprendizado. Doutora Joyce, um prazer, parabéns, né, pelas colocações, por tanta contribuição. Doutora Sandra, doutor Joel, parabéns pela iniciativa de compartilhar não só conhecimento, né, mas temas tão relevantes na atualidade e quantas pessoas são orientadas e aprendem quando dedicam um tempo do final do seu dia, né, da sua noite, para estar aqui junto conosco. O mais importante de tudo é a gente ressaltar a importância dos diálogos, é o que a gente está promovendo aqui, é você no seu trabalho também não deixar, né, que as coisas piorem, né, e a partir disso, quando a gente aprende a dialogar, a gente aprende inclusive a se posicionar, ou então buscar os nossos direitos, né, eu acredito que a intenção maior seja essa. Então, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite e pela graça de estar com vocês aqui nessa construção muito rica. Doutores, muito obrigada pela troca de saberes tão importante. A quem nos assistiu e está nos assistindo, por favor, se souberem de alguém que está sofrendo assédio, é uma coisa muito séria, como a doutora Joyce pontuou, o doutor Rafael pontuou. É muito sério, isso traz consequências tanto para o ambiente de trabalho, quanto para o ambiente social dessa pessoa, quanto para a questão interna dessa pessoa, para a questão psicológica dessa pessoa e mesmo física. Então, por favor, denunciem, busquem provas, busquem auxílio o quanto antes. Essa eu acho que é a mensagem que a gente gostaria de deixar, né, doutora? Busque o RH da empresa, se a empresa tiver, se for uma empresa pequena, tente conversar e, caso não dê, busquem acompanhamento profissional. Boa noite a todos e muito obrigada. Muito obrigada.